Vamos celebrar. A palavra diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que você tem para oferecer ao Senhor, querido, nesta noite? Dê a Ele o seu melhor, dê a Ele a sua adoração. Você pode levantar suas mãos em sinal de rendição, entregue tudo a Ele, tudo que há em você, toda a sua adoração. Nós queremos te exaltar, Senhor, porque Tu és fiel. Queremos te exaltar porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela vitória da cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou. E meu querido, se há gratidão no seu coração, eu quero te convidar a dar o maior aplauso ao nome do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia, Deus. Santo é o Teu nome, Pai. Glorificado seja para sempre. Aleluia. Eu te louvarei, minhas mãos eu levantarei, com meu coração eu te adorarei, com meu coração eu te servirei, com meus lábios eu te louvarei, minhas mãos eu levantarei, com meu coração eu te adorarei, com meu coração eu te servirei. Pecado, mas o Teu amor a me conquistou. Porque antes eu era escravo do pecado, mas o Teu perdão me libertou. Declare: te adorarei, eu dançarei em Tua presença, Jeová. Te adorarei, eu dançarei em Tua presença. O meu passado quer me condenar, em Tua palavra eu confiarei, em Teu perdão me refugiarei. E se o inimigo ele vem me acusar, em Tua palavra confiaremos, em Tua palavra eu confiarei, em Teu perdão me refugiarei. Pecador, mas o Teu amor a me conquistou. Porque antes eu era escravo do pecado, mas o Teu perdão nos libertou, Senhor. Celebramos o nome de Jesus. Te adorarei, eu dançarei em Tua presença, Jeová. Te adorarei, eu dançarei em Tua presença. Você pode render palavras de adoração a esse Deus que nos libertou, que nos transformou. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Declare: porque antes eu era perdido pecador, mas o Teu amor a me conquistou. Porque antes eu era escravo do pecado, mas o Teu perdão me libertou. Te adorarei, eu dançarei em Tua presença, Jeová. Te adorarei, eu dançarei em Tua presença, Jeová.
libertou, verdadeiramente sereis livres, sois livres, em nome de Vamos todos Jesus. nos colocar em pé. Tome a sua Bíblia. Meus irmãos, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, passa uma linha vermelha. Se você puder ler a Bíblia por essa tônica, você vai ver Jesus em cada página da Bíblia. João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É quando você levanta a Bíblia, você está levantando não um retrato de Jesus. Você levanta a palavra dele, ao poder que está aqui. Os céus podem até passar, a terra desaparecer, mas Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ou seja, nós somos transformados e salvos pelo poder da palavra. É a semente, essa palavra viva. Então hoje você vai abrir a sua Bíblia. E põe a sua mão aberta em cima da Bíblia assim. Hoje você não vai levantar não. Põe sua mão aberta assim. Põe. Qualquer lugar. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, que nessa noite tão maravilhosa, quando a tua presença nesse lugar é tão sensível, Senhor, a glória do Senhor enche essa casa. Senhor, e temos aberta a tua palavra, Senhor. É declarado que somos o que a tua palavra diz que somos, que temos o que a tua palavra diz que temos, e que podemos o que a tua palavra diz que podemos. Senhor, que nesta noite, mais uma vez, nossos olhos sejam abertos para conhecermos mais e mais de Jesus, o teu Filho. Senhor, conceda ao pregador graça, sabedoria, que teu Santo Espírito nos revele mais de Jesus, ó Pai. Somos tão apaixonados por Ele, mas queremos, ó Pai, não apenas com os nossos lábios, queremos viver, ó Pai, intensamente essa realidade, no precioso nome dEle. Amém. Vamos assentar, irmãos. 10 dias nos separam do Natal. Quer queira, quer não, tem pessoas que não gostam do Natal. Isso é problema dele. Mas quando você lê na Bíblia, Deus ama o Natal. Ou seja, porque Ele enviou o seu Filho. Seu Filho, Jesus. Natal é Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. E nós vamos ler do verso 26 até o versículo 43. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 26. Diz assim a palavra: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Verso 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai.
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Queridos, Jesus, Ele não se parece com Deus. Jesus é Deus. É Deus. Jesus é Deus. Em Lucas capítulo 1, o versículo 32 diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele será chamado como Filho do Altíssimo. É Deus que se encarnou, Filho do Altíssimo. Vamos falar? Filho do Altíssimo. Quando o seu coração começa a conhecer realmente quem é Jesus, o Natal tem um significado, que é o verdadeiro significado. Quando você lê em João capítulo 1, os versos 1, 2 e 3, João capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Pare um pouquinho o que você está fazendo, você que está procurando, olhe para mim. Observe se perto de você tem alguém sem a Bíblia. Você que está aí, minha moça, sente no meio dos dois ali que está sem a Bíblia e divida a sua com ele. Isso, olha que bonito, está vendo? Agora os dois vão ler. Observe se tem alguém sem a Bíblia, ofereça a sua, porque ele vai precisar ler agora. Porque vamos deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração. Vamos ler junto esses 3 versos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa flor aqui, foi ele que fez. Quando você olha uma estrela, foi ele que fez. Quando você vê uma montanha, foi ele que fez. Olhe para o irmão que está aí ao seu lado e diga: foi ele que me fez. A palavra diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olhe no capítulo 10 de João. João capítulo 10. João capítulo 10, o versículo de número 30. Ao momento quando Jesus começa a se revelar. Revelar significa abrir a cortina. E nessa noite eu quero abrir a cortina, abrindo a palavra do Senhor, para que você possa conhecer mais e mais Jesus. No versículo 30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos... Vamos falar juntos? Eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai, ele diz: eu e o Pai somos um. Olha o verso 37, João 10, 37, diz assim: se não faço as obras de meu Pai,
não me acrediteis. Verso 38. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ou seja, a vida de Jesus, havia essa mescla. Ele, o Pai. Jesus é Deus. E quando ele proclama isso, ele estava fazendo obras tão maravilhosas, curando enfermos, ressuscitando mortos, multiplicava pães, andava sobre as águas, fazia tempestades cessarem, havia toda manifestação de poder, não havia limite algum. E as pessoas descriam, e ele disse: não faço as obras de meu Pai, não me credes? Eu estou operando, eu faço aquilo que meu Pai mandou fazer, e são obras tão gloriosas. E ele disse: eu faço e não me crede. Crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. No capítulo 12, o verso de número 45. João 12, o verso 45. Jesus disse assim: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Não é que o Pai tivesse um corpo como o de Jesus. Jesus se encarnou, Deus se encarnou. Seu corpo tinha células, tinha sistemas, tinha tecidos, tinha órgãos, tinha hormônios, tinha neurônios. O corpo de Jesus era igualzinho ao seu, igual ao meu. Igualzinho, igualzinho. Havia só uma diferença básica, que ele não trazia a semente do pecado nele. Foi por isso que ele teve que nascer de uma virgem, para não trazer qualquer mácula da fonte maligna de Satanás. Mas aqui ele diz de uma forma assim, tão clara, dizendo de uma forma assim, tão, olha, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Não no sentido físico. Não era, Deus não tem um corpo como o nosso. Mas Jesus tinha corpo, igualzinho. Tinha fome, tinha sede, suava, cansava. Seu corpo era idêntico ao nosso. Mas agora, o nosso corpo é apenas a nossa morada. Quando você olha para mim, você está vendo apenas onde eu moro. Eu sou um espírito, tenho uma alma e moro num corpo. Nós somos um espírito. Somos um espírito. Temos uma alma, nossa mente, nossa emoção, nossa vontade. Moramos dentro de um corpo. Esse nosso corpo tem um limite. Esse meu corpo já está comigo há 65 anos. Ou seja, nosso corpo um dia, essa casa vai ficar tão velhinha, tão velhinha, tão velhinha, que você pode consertá-la, você pode arrumar, põe óculos, tira óculos, põe dente novo, tira dente, e tem gente que faz operação plástica, gente botox e tudo, mas vai chegar um dia que por mais que você reforme a casa, não tem jeito, o morador tem que sair dela, tem que sair dela. Por isso a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas quando Jesus diz assim, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Vire um pouquinho, João 14, a partir do versículo 7. João 14, verso 7 até o versículo 10. João 14, de 7 a 10, diz assim: Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai se nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas
obras. Sabe, a Jesus são atribuídas todas as atitudes da deidade. Quando você lê o que está escrito aqui de uma forma clara, em Lucas capítulo 22, vamos para lá. Lucas capítulo 22, o verso 69 e o versículo 70. Lucas 22, 69 diz assim: desde agora está sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. E realmente ele era. Ou seja, aqueles que conviveram com Jesus intimamente, durante os 3 anos e meio do ministério terreno de Jesus, todos eles, os apóstolos, afirmavam essa verdade: ele é Deus. Olha Mateus capítulo 16, o verso 16. Mateus 16, o verso 16. Mateus 16, 16. Quando Simão Pedro respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A grande dificuldade é que muitas pessoas agora, elas perdem esse entendimento de quem é Jesus. Quem é Jesus? Muitas vezes ficamos tão familiarizados com Ele, e muitas vezes falamos tanto: oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Mas você tem que ter sempre o seu coração proclamando essa verdade: Jesus, Jesus, Tu és Deus, Senhor, Tu és Deus, Tu és Deus. Quando você lê Romanos capítulo 1, verso de número 4, Romanos capítulo 1, o verso de número 4, é uma verdade proclamada dizendo assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Caminhe um pouquinho comigo em Romanos, capítulo 9. Olha o versículo de número 5. Eu estou vendo algumas pessoas sem Bíblia ainda. Mesmo se a terceira pessoa estivesse sem a Bíblia, chegue perto dela, porque ela tem que ler a palavra de Deus. Nós aqui em Lagoinha pregamos a Bíblia, a palavra do Senhor, e você precisa ter esse nível de entendimento. Romanos 9,5 diz: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Observe, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. E logo ele diz o quê? Deus bendito para todos sempre. Amém. Quem é Jesus? Fale para o seu irmão. Fale com ele: Deus bendito para todos sempre. Amém. Fale comigo: Deus bendito para todos sempre. Amém. Quem é Jesus? Quando você tem essa compreensão e seus olhos são abertos pelo poder da palavra do Senhor, e você pode proclamar que Ele é Deus bendito para sempre. Amém. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 2, 9. Colossenses capítulo 2, o versículo de número 9. Você sempre tem que ter o entendimento quem é Jesus. Sabe, quando você consegue perceber de uma forma clara que Jesus é Deus, e que você hoje foi salvo por Ele, perdoado por Ele, você o ama porque Ele te amou primeiro, mas é preciso você trazer a explicação da sua fé. Olha o que está escrito em Colossenses 2,9, vamos ler juntos: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 1 Timóteo capítulo 3, o verso 16. 1 Timóteo
capítulo 3, o verso 16. Passamos a conhecer mais do Senhor. 1 Timóteo 3,16. Diz assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Vamos falar juntos? Evidentemente grande é o mistério da piedade. Essa palavra mistério não significa assim uma coisa que estava escondida, algo assim cabuloso, nada disso. Essa palavra mistério tem esse significado exatamente dessa revelação de Deus. E diz assim: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vem cá, Tião, vem cá. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar essa verdade aqui. Você sabe cantá-la, não sabe? Aquele que foi manifestado na carne. Olha, vamos ficar em pé, queridos, porque eu quero que você entenda isso. Você não pode sair daqui sem ter essa compreensão. Quem é Jesus? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, contemplado entre os gentios, pregado entre os gentios. Quem aqui é gentio? Levante a mão. Todos nós. No mundo só tinha dois tipos de gente: judeu e gentio. Quem não era judeu era gentio. Então eu digo, eu sou gentio, sou gente boa. Ou seja, gentio e judeu. Mas Jesus veio para os judeus. Ele diz: veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, aleluia! Aquele que foi. Levante bem alto as suas duas mãos e vamos cantar. Vem, Lore. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, na glória. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, na glória. Vamos aplaudindo. Obrigado, Lore. Vamos assentar. Sabe, no início da fé, a igreja cantava essa música, cantava esse texto. Nossos irmãos lá da chamada, entre aspas, igreja primitiva, eles não tinham assim uma orquestra tão bonita quanto a nossa, não tinha esses rapazes bonitos, talentosos assim, cantores maravilhosos como nós temos aqui, mas eles cantavam essa verdade. Aquele que foi manifestado na carne,
foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, foi recebido na glória. Hebreus capítulo 1, o verso de número 3. Hebreus capítulo 1, o verso de número 3. Sabe, Jesus, a nossa fé, nós dizemos que somos cristãos. E a palavra cristão significa não simplesmente seguidor de Cristo. Cristão é aquele semelhante a Cristo aqui na terra, que tem a natureza dele. Tudo é diferente. Está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata, fale comigo, expressão exata, expressão exata, expressão exata. Hoje você vê um retrato de alguém, mas muitas vezes aquele retrato passou por tanto Photoshop que não aparece. Eu não sei se você já viu alguém, eu já vi, que eu vi a foto assim, e depois quando eu vi a pessoa pessoalmente mesmo, está vendo? Gente, eu fiquei tão decepcionado. Porque não era a expressão exata. Não era a expressão exata. Aqui a palavra diz, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E observe o verso 4, diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você já viu uma pessoa endemoniada? Quem já viu uma pessoa endemoniada? Acho que todos já viram. Você já expulsou demônios, não é assim? Quem já expulsou demônio aqui? Todo. Sabe, você tem poder para expulsar demônio, porque o poder está no nome de Jesus. Aí você encontra aquela pessoa assim. Mas uma das coisas tão interessantes, que os próprios demônios, os maus espíritos, confessavam a divindade de Jesus. Querem ver? Mateus capítulo 8, o verso de número 29. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 29. Quando aqueles dois endemoniados gadarenos, eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Olhe só, pastor Vladimir, os próprios endemoniados sabiam, os próprios espíritos maus, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Em Marcos capítulo 1, o verso 24, Marcos capítulo 1, o verso de número 24, diz assim, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Ele aqui não diz Filho de Deus, mas diz o nome que ele era conhecido, Jesus Nazareno. Os demônios falando, e diz assim, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios tremem porque sabem quem é Jesus. Sabe quando você vai expulsar um demônio em nome de Jesus, o demônio sai, não é pelo grito da sua voz, mas é a autoridade, porque ele sabe quem é Jesus. Agora a grande dificuldade é que muitas vezes os demônios sabem quem é Jesus, mas muitas vezes pessoas vêm para o Evangelho e não sabem quem é Jesus. É por isso,
Estamos aqui pregando a palavra para que você entenda isso. No capítulo 3 de Marcos, Marcos capítulo 3, o versículo de número 11. Marcos 3, verso 11 diz: também os espíritos imundos quando viam, ou seja, quando Jesus estava realizando o seu ministério, os endemoniados, a palavra diz assim, também os espíritos imundos quando viam, o que acontecia? Prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem. Quando você diz, na hora da ministração, sai em nome de Jesus. Você pode ser fraquinho, pesar apenas 42 quilos. Pode ser fanho, não importa. O poder está onde? No nome de Jesus. Eu lembro quando eu me converti, eu não tinha tanto entendimento ainda, e a palavra, alguém me ensinou que eu tinha que ensinar, expulsar demônio com a palavra. Eu lembro um dia aqui na igreja, isso foi em 66, você não era nascido ainda, aí tinha um moço que estava endemoniado, e eu não sabia como fazer, eu comecei a bater a Bíblia nele, sai, batendo com a palavra. E eu estava batendo com a palavra, eu não tinha entendimento que era para fazer assim. Mas o poder está, não igual eu estava batendo o moço com a Bíblia, mas está aqui. Olha a palavra, também os espíritos imundos quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 31. Marcos 4. Marcos 4, 41. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo. E o que eles diziam? Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus, ele é Deus. Ele é Deus, mas ele é Salvador. Vamos falar? Jesus é Salvador. Põe a mão no peito e diz: Jesus é o meu Salvador. Outra vez: Jesus é o meu Salvador. Outra vez: Jesus é o meu Salvador. Volte a página para Lucas capítulo 1, verso 31. Lucas capítulo 1, o verso 31. O texto que lemos. E a palavra diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Jesus. De Jesus. De Jesus. Ou seja, Jesus, ele não passou a existir. Note bem, ele sempre foi o Filho de Deus. Sempre foi. Sempre foi o Filho de Deus. Ele não passou a existir há 2000 anos atrás. Ele já existia. Jesus não passou a existir, o Filho de Deus não passou a existir depois do Natal. Não, sempre existiu. Lá no Velho Testamento tem um profeta chamado Miqueias. Acha comigo aqui, procure achar o Miqueias comigo. Miqueias capítulo 5, o versículo de número 2. Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5, o verso de número 2. Logo depois de Jonas, você vai achar o irmão Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Isso aqui, mais de 400 anos, praticamente quase 700 anos antes do nascimento de Jesus, olha o que diz. Miqueias disse: tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel,
e cujas origens, fale comigo, origens, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uma vez perguntaram para uma criança assim: o que é eternidade? Os meninos têm assim uma facilidade de falar verdades que a gente gasta um livro inteiro para falar. E o menino só falou uma frase: o que é eternidade? O menino disse: a idade de Deus. O que é eternidade? É a idade de Deus. E diz aqui: e tu, Belém Efrata, Jesus nasceu aqui em Belém. Você lê as páginas assim, mas entre o que Miqueias escreveu aqui, até o nascimento do Senhor, centenas e centenas de anos se passaram. E essa profecia foi cumprida literalmente. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Era um lugarzinho assim, uma vilazinha pequenininha. Diz: de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em João capítulo 8, vamos de novo, vamos voltar lá para João. João 8, o verso 58. João capítulo 8, o verso de número 58. Porque começaram a questionar, porque Jesus, ele falou que conhecia Abraão. Aí a pessoa fala: mas você não tem idade para conhecer Abraão? É como se alguém me perguntasse, e eu falasse assim: eu conheci Pedro Álvares Cabral. A pessoa ia dizer: mas você conheceu Pedro Álvares Cabral? Porque Jesus disse que ele conhecia Abraão. Mas olha o que Jesus responde aqui. Olha o verso 57. Não, vamos começar do 56. João 8, 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se em ver o meu dia, viu e regozijou-se. Milhares de anos tinham passado e Abraão viu esse dia e se alegrou. Verso 57. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Deus, Ele não consegue ficar dentro de uma caixa. Por isso que Moisés, quando eu tenho um encontro com o Senhor ali na sarça, Moisés tinha vivido lá no Egito, e o Egito tudo fala de deuses, milhares de deuses, e tantos nomes. E Moisés pergunta: quem és? E o Senhor responde: eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou. E Jesus responde da mesma maneira. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Quando você chega em João 17, há um momento quando Jesus abre o coração, ele faz esta oração. João 17 é uma oração que temos caminhado por ela. E há um momento que Jesus ora no verso 5 assim, diz: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse um mundo. Antes que qualquer coisa existisse, Ele era. Ele sempre foi. Então Jesus não passou a existir. O Filho de Deus não passou a existir no Natal. Ele já existia. É Deus. É Deus que se encarnou. Se encarnou. É como se fôssemos daqui a pouco falar sobre a Trindade. A Trindade é a tríplice manifestação do Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É como uma fórmula. O que é H2O? O que é H2O?
E ela pode ser líquida, sólida e gasosa. Qual que é mais água? Sólida, o gelo, líquida ou em gás? Tem alguma diferença? Não. Deus é Deus. Ou seja, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Se você tomar um cubo de gelo, ali é H2O. Se você abrir a torneira, não é líquido, não é sólido, é líquido. Mas o que é? H2O. Você tem o vapor, aquele vapor o que é? H2O. A essência é a mesma. Deus se revelou. Ou seja, a Trindade é exatamente essa tríplice manifestação de Deus. Como Deus se revelou. Jesus é Deus. Jesus não é diferente. Jesus é Deus, Deus, Deus. E aqui no capítulo 17, o verso de número 5, ele ora dizendo: e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, que é a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Olha o verso 24. Ele ora por mim. Olha o verso de número 20. Vamos começar com 20, porque no 20 ele orou por mim. Há 2000 anos atrás, ele orou por mim. Fale com o seu irmão, ele orou por mim. Olha no verso 20 como está escrito. Ele diz assim, João 17, verso 20, corrige aí. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Agora, qual é a vontade de Jesus? Olha o verso 24. Ele ora e diz: Pai, 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 a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Hebreus 7, verso 3. Hebreus capítulo 7, o versículo 3. Queridos, eu precisaria ter um ano aqui para falar com vocês, 24 horas e eu não ia esgotar. Diz aqui Hebreus capítulo 7, o verso de número 3. Falando a respeito de Melquisedeque e de Jesus, que não tinha descendência, diz: sem pai, nem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, para sempre, para sempre. Agora, o que veio Jesus fazer? O que veio Jesus fazer? O que ele veio fazer aqui? Ele não veio ser um mestre, simplesmente. Ele não veio ser só um curador, não. Basicamente, ele mesmo define o que ele veio fazer. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Quando você lê em Lucas capítulo 19, o versículo de número 10. Lucas 19, o versículo de número 10. Lucas 19, o verso de número 10. A palavra diz assim, Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem, ao momento quando ele diz o Filho do Homem, ele sabe que é Filho de Deus, mas ali estava a carne. E ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que Jesus veio fazer, ele veio buscar,
E essa palavra buscar é ir atrás, não é ficar esperando, não. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e foi o homem. Quando você lê Mateus 11, 26, 11, 28, aliás. Mateus 11, 28, você conhece o texto que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é? Ele é Rei. Fale comigo. Ele é Rei. Sabe quando você lê em Lucas capítulo 1, o verso de número 33. Lucas capítulo 1, o verso de número 33, de uma forma tão bonita proclama esta verdade. Lucas 1, 33 diz assim: e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O grande conflito que muitas pessoas têm é que não conhecem Jesus como Rei. Conhece Ele apenas só como Salvador. Ele é o Salvador, mas Ele é Rei. Quando a pessoa o vê só como Salvador, ou só como aquele que é o curador, ou o resolvedor de problemas, Ele é tudo isso. Mas Ele é Rei. E essa palavra Rei, na língua grega, é a palavra Kyrios. E Kyrios significa Senhor, dono, amo, máxima autoridade, soberano. Quando uma pessoa vem para Jesus, ele entende ou precisa viver essa realidade, que ele agora tem um Senhor, que ele tem um dono, que Jesus é Rei. Sabe, se Jesus não for Rei da sua vida, alguma coisa não chegou ainda. Ou seja, Ele é o Rei. O que me traz aqui para falar com vocês, não é porque eu tenho a profissão de ser pastor. Não é isso. É porque Ele é o Senhor da minha vida. Eu não estou aqui por obrigação. Estou aqui porque eu tenho um Senhor na minha vida. A grande dificuldade que tanta gente tem é de entregar a sua vida e deixar Ele ser Rei. A vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. O reino dEle não terá fim, pelo contrário, não terá fim. A humanidade de Jesus, Jesus sempre foi o que Ele sempre foi. Jesus é Deus. Agora, como homem, Ele teve todas as experiências comuns à humanidade. Eu vou apenas colocar os textos e queria que vocês lessem comigo. E depois vocês vão poder, de uma forma assim clara, acompanhar. Ele teve experiências comuns à humanidade. Pegue no seu irmão aí. Isso, está vendo? Foi por isso que logo depois da ressurreição de Jesus, Ele aparece para Tomé, e Tomé, ele diz: eu não creio. Ele diz: Tomé, põe seu dedo aqui, vê mesmo, sou eu, tenho carne. Ele era humano, Deus se fez homem. Leia comigo, vamos colocar aí, querido, ele teve experiências comuns à humanidade. Sua concepção pela Virgem. Vamos ficar em pé, e o menino vai colocar toda essa lista aí, porque eu quero que os irmãos leiam. Vamos falar? Número 1, começa com o número 1. Não, o menino está colocando errado. Ele teve experiências comuns à humanidade. Número 1, sua concepção pela Virgem. Vamos deixar ele achar ali, que ele vai achar. Jesus, abençoe, abençoe, abençoe. Não, querido, não é isso. Você pulou um capítulo inteiro aí. Isso. Vamos falar?
sua concepção pela Virgem. Segundo, seu nascimento. Terceiro, sua participação de carne e sangue. 4, possuía alma humana, sua circuncisão, seu crescimento em estatura e sabedoria, seu choro, sua fome, sua sede, seu sono, seu cansaço, ser homem de tristeza, sua pobreza, ter sido esbofeteado, ter suportado indignidades, ter sido cravado na cruz, sua morte, ter sido traspassado, ter sido sepultado e a sua ressurreição. São 20 quadros. Sua concepção pela Virgem, seu nascimento, sua participação de carne e sangue. Jesus fosse fazer exame de sangue, era igualzinho nosso. Fosse fazer exame de urina, era igual ao nosso, era humano. Possuía alma humana. Ele foi circuncidado. Cresceu em estatura, em graça, em sabedoria. Ele chorava, ele tinha fome, tinha sede, ele dormia, ele cansava, tinha tristezas, tinha alegrias, experimentou a pobreza, foi esbofeteado, suportou indignidades. Quando lemos a realidade da sua morte, foi traspassado, foi sepultado e ressurgiu. Mas algo que para todos nós é tão glorioso, e eu queria que você desse a mão ao seu irmão agora, é o caráter dele. Caráter dele. Olhe para mim. Reputação é o que as pessoas dizem a nosso respeito. Caráter é que os anjos dizem a Deus a nosso respeito. Muitas vezes nós temos mais preocupação com a nossa reputação do que com o nosso caráter. A reputação de Jesus, as pessoas falavam, ele é comilão, beberrão, anda com meretrizes, não estava nem aí. Reputação é o que as pessoas dizem a nosso respeito. Caráter é o que realmente somos. É aquilo que os anjos dizem a Deus a nosso respeito. E vamos ver sobre o caráter de Jesus. Só que eu não vou poder citar os versículos todos, mas vocês vão repetir comigo. Vamos falar? Inteiramente amável, santo, reto, bom, fiel, veraz, justo, inculpável, impecável, sem mancha, inocente, sem mácula, sempre resistiu à tentação, obediente a Deus, zeloso, manso, humilde de coração, misericordioso, paciente, longânimo, compassivo, benévolo, amoroso, abnegado, humilde, resignado, perdoador, sujeito aos seus pais. Agora, o mais lindo de tudo isso, não precisa abrir a Bíblia que eu vou abrir. Em Romanos, capítulo 8, o verso de número 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Jesus morre, ele veio como o Filho unigênito de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Durante todo o ministério de Jesus, ele era o Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus. Mas diz a Bíblia que ele foi morto e foi sepultado.
Mas quando Jesus ressuscita, Ele não ressuscita mais, pastor Vinícius, como Filho unigênito de Deus. Ele ressuscita como Filho primogênito de Deus. É por isso. Você tem que guardar isso, filho. Hoje eu sou filho dele, você é filho dele. A nova família de Deus sobre a face da terra não é religião A, B ou C. Ele ressuscitou como filho primogênito de Deus. Ele ressuscita como único filho de Deus. Ali na cruz, Ele absorve todos os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Ele morreu a nossa morte. Ele foi sepultado. 3 dias ficou ali na sepultura. Na manhã de um domingo, Ele quebra as correntes da morte. Ressuscita. Mas Ele não ressuscita como Filho unigênito de Deus. Diz a palavra que ressuscita como Filho primogênito de Deus. Porque agora, Ele não tem mais um único filho. Tem outro filho que você segura a mão dele que está aí. É essa a verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que está escrito aqui. Romanos 8, 29. Porquanto os que de antemão conheceu. Hudson deu testemunho aqui. Ele era esse trapo de gente. Conheceu ele assim. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Deu um destino prévio. Para serem conformes à imagem de seu Filho. E como é a imagem do Filho do Senhor. Vamos repetir tudo de novo, para você ver o seu retrato. Queria que o Guilherme colocasse aquela foto tão bonita que tem ali. Vamos falar juntos de novo, o caráter de Cristo. Aí você diz, pastor, mas só Jesus é que pode viver assim. Querido, olhe para mim. A vida cristã não é o meu esforço para viver a vida cristã. A vida cristã é a minha rendição para que Jesus viva a vida dele na minha vida. Quando você vê essa imagem que foi colocada aí, olha que tão bonita. Só que apagou, filho. Coloque de novo. Mas tinha que estar em todas, filho. Um dia nós vamos chegar ainda, oh Jesus. Só sobrou aquela ali. Filho, grava aquela ali. Por isso, vamos repetir junto essas frases. Ali, diga assim, ali está o meu retrato. Vamos falar? Vamos falar? Vamos cada um falando seu retrato, com a mão no coração, vamos falar? Inteiramente amável, santo, reto, bom, fiel, veraz, justo, inculpável, impecável, sem mancha, inocente, sem mácula, sempre resistiu à tentação, obediente a Deus, zeloso, manso, humilde de coração, misericordioso, paciente, longânimo, compassivo, benévolo, amoroso, abnegado, humilde, resignado, perdoador, sujeito aos seus pais. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes
a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Querido, o cristianismo é isso. O cristianismo é isso que está sendo pregado por aí. Vem para cá que você vai ganhar 8 automóveis, 95 caminhões. Ou seja, muitas vezes as motivações das pessoas, elas estão trocando o foco, achando que as coisas... Jesus vai te dar, querido, pode te dar uma frota de caminhões, não é problema dele. Pode te dar a frota de caminhão. Mas o testemunho que você tem que dar é como Hudson disse: eu era assim e hoje eu sou assim. Meu casamento era assim, hoje é assim. Ou seja, é a vida dele, é você manifestar essa vida. Sabe, as consequências vêm. Jesus tem tudo para te dar e dar, mas a sua ambição que você tem que guardar no coração é essa: eu quero viver aqui, andar aqui. No início da fé cristã, os crentes não eram chamados de cristãos, não, eles eram chamados assim da religião do caminho. Eram chamados do caminho, os do caminho, os do caminho. Que povo é esse? É os do caminho. Que povo é esse? É os do caminho. Aí eles chegaram na cidade de Antioquia. Foram lá para Antioquia. E quando as pessoas começaram a ver como eles viviam, eles começaram a chamá-los de cristãos. Foi o primeiro lugar que os discípulos foram chamados de cristãos. E cristão significa parecido com Cristo, semelhante a Cristo. E é isso que nós somos. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Há um cântico que temos cantado muito com os pastores, que diz assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, ó tu chama divina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Nessa noite, o peso no meu coração foi esse, de trazer Jesus a vocês, de apresentar Jesus a vocês. Eu sei que você o conhece, eu sei que você o ama, mas agora é um tempo de permitir que toda feiura saia da nossa vida. A palavra diz: andai no Espírito e jamais satisfareis das concupiscências da carne. Concupiscência da carne basicamente é feiura, só feiura. Mas nós vamos carregar a imagem dele. Levante a mão do seu irmão e vamos cantar esta verdade. Beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Não fique durinho não, mexa pra lá e pra cá, vamos, é uma valsa. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, tudo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Você pode cantar mais bonito, cante orando. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, tudo meu ser refina,
Agora, as mulheres gostam mais do salão de beleza do que os homens. Agora, o melhor salão de beleza é parecer com Jesus aqui. Então, minha irmã, cante essa verdade. Só as mulheres cantando. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor, modo chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Os machos agora, hein? A beleza de Cristo se veja em mim, Toda sua admirável pureza e amor, modo chama divina, tudo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. todos juntos, vamos juntos. Beleza de Cristo se veja em mim, Toda sua admirável pureza e amor, todo chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Quando você chegar em casa hoje, sua mulher vai olhar para você e falar assim: marido, mas você está tão doce, você está tão manso, seu olhar está tão puro. Seu marido vai olhar para você, mãe, e falar: o que houve? Onde você estava? É isso que a palavra de Deus provoca. Muda a nossa vida. Talvez você esteja conosco, já ouviu do Evangelho algumas vezes, mas até hoje você não entregou sua vida a Jesus. Sabe, você é tão feio, ou seja, o pecado deteriora o homem. Sabe, você tem muitas vezes vergonha, porque você se conhece. E Jesus escolheu te amar do jeito que você é. Há um momento quando você diz: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar. Essa casca vai desaparecer. É como uma lagarta nojenta que anda rastejando. Mas há um momento que ela para, transforma-se numa crisálida e sai uma borboleta. É uma nova criatura. É isso que Jesus Cristo faz. Se você até hoje não entregou a sua vida a Ele, hoje é o seu dia. Ou quem sabe você é alguém que andou com Ele, até pregou o Evangelho, mas bagunçou a vida, se desviou. Hoje é o dia da sua reconciliação. Com a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. E eu quero que você ore comigo. Eu me identifico com você. E os milhares que estão aqui no templo se identificarão com você orando assim. Toda a igreja orando, dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi que eu posso ter a Tua imagem aqui na terra, e que o Senhor é o meu Salvador. Eu reconheço que sou um pecador, mas agora eu abro o meu coração e eu te convido: entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto, na certeza que o Senhor me aceita. Continue com seus olhos fechados.
E eu quero orar sozinho por você. Você não vai repetir esta oração. Quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante uma das suas mãos. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com ele, eu quero orar por você. Por isso, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Pode levantar a mão. Eu quero ver, tantas mãos estão se levantando, sem constrangimento algum, não tenha nenhum constrangimento. Você está na casa de Jesus e Ele te ama. Desde aquela mulher lá atrás, levante bem alto, isso. Agora eu vou pedir algo, pode abrir os olhos. Todos vocês que levantaram as mãos lá da segunda galeria, da primeira aqui do térreo, enquanto cantarmos essa mesma verdade, deixe seu lugar e venha aqui, que eu vou orar agora por você. Queria pedir a cada crente que está aqui, pergunte ao seu vizinho: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Esta é a hora de Deus. Pode deixar o seu lugar. Vem, o Senhor te recebe. Tudo será diferente na sua história. Tudo diferente. Tudo será diferente. Tudo será diferente. Pode vir. É a hora de Deus para a sua vida. É a hora de Deus. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente. Esta é a hora de Deus para você. Você que está aí na sua casa, esse é o momento de Deus também para você. É o momento de você falar: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar e nunca mais vai sair. Esse telefone 3429-9550. Ligue agora. Queremos também orar por você. Jesus te salva. Jesus é a única esperança que você tem. Esse é o momento dele para o seu coração. Toda a igreja em pé, com as mãos estendidas agora. Vocês que estão aqui, esse é o tempo mais lindo da sua história, porque Jesus Cristo disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou. Ou quando você que estava desviado disse: Jesus, eu volto para os seus caminhos, Ele te abraça, te perdoa, te oferece essa oportunidade. Eu queria pedir que todos os meus pastores viessem aqui, com as suas esposas, imporem as mãos sobre essas vidas. Corações estão chegando. Vocês estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Podem ficar em pé, porque vamos orar por vocês agora. Podem, se aproximem aqui de mim. Pode se aproximar, chega aqui bem pertinho. Muitas coisas da sua vida você quer esquecer, mas você nunca mais vai esquecer desse momento. Nunca. Nunca, nunca. Porque é uma marca que você vai ter a partir de hoje. Será inesquecível na sua história. Tudo na vida é uma escolha. E você hoje escolheu Jesus. A igreja com as mãos estendidas. Pai, na autoridade do nome de Jesus, desligo dessas vidas todo o poder das trevas. E ligo, Pai, cada um desses corações ao Teu coração, Senhor. Para que sejam perdoados, restaurados. E que a imagem do Senhor seja realidade sobre esses corações. Em Teu nome. Amém. Olhe para mim. Numa atitude de fé.
Quando você disse, Jesus entra na minha vida, Ele entrou. Nunca mais vai sair. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no